o segredo para você ter uma casa organizada todos os dias é você cuidar da manutenção da organização. E aí você pode falar, caraca, Laís, é sério que você vai me dizer que o segredo é manter a casa organizada? Sim. A maior dificuldade que as mulheres têm, porque às vezes você contrata uma pessoa para fazer esse serviço, você não consegue manter. E às vezes você até mesmo tenta organizar alguns espaços, mas você não consegue fazer a manutenção dele. Entendeu? Porque, na verdade, a organização ela tem tem alguns detalhes ali que precisam, que você precisa estar atenta para você conseguir manter. Então, nessa aula, eu vou te dar 4 passos, tá? Para você manter a sua casa organizada, tá? Todos os dias, gente. E eu vou te falar, tem atividades que eu vou te passar aqui que você vai fazer em dias intercalados e tem atividades que você vai fazer diariamente. As atividades que você vai fazer diariamente, você não vai gastar, gente, vai gastar no máximo entre 15 e 30 minutos para fazer essas atividades. E eu te garanto que você colocando essas atividades em prática, você já vai começar a perceber a diferença que faz aí na organização da sua casa, tá? Então vamos lá para a primeira atividade. Gente, eu vou pegar aqui para acompanhar, porque também não tenho a cabeça assim boa para decorar todas as coisas, né? Vamos lá, gente. A primeira atividade é o quê? É criar uma rotina de organização, gente. Esse, com certeza, é o primeiro passo. E aí, quando a gente fala em criar uma rotina de organização, aí a gente não vai falar simplesmente de só organizar. Vão ser incluídas outras atividades ali, né? Porque quando a gente fala de organização, gente, a organização está muito linkada à limpeza do ambiente. Normalmente, uma casa que tem muita bagunça, que tem muita desordem, normalmente ela é uma casa que também tem sujeira, né? É uma coisa meio que linkada com a outra, né? Eu conheço casas, né, que são limpas e que são só desorganizadas, mas na maioria das casas, né, de trabalhos que a gente faz, quando a gente vai fazer uma organização na cozinha, gente, você abre os armários da cozinha, tá muito sujo. Entende? Você abre os guarda-roupa, tá muito sujo. Então, normalmente está linkado, tá? Então, quando você fala em manter uma casa organizada, você vai ver que tem algumas atividades que você vai ver ali que vão incluir atividades que vão ser atividades ali de limpezas rápidas, tá? Aqui a gente não é assunto, não vai falar de faxina de casa, tá? Mas são aqueles detalhes ali de limpeza rapidinho que fazem você chegar na casa da pessoa e falar, nossa, como essa casa está sempre arrumada, está sempre organizada, tá? Então, o primeiro passo é criar uma rotina de organização. E aqui, dentro desse primeiro passo, eu vou te dar algumas atividades que é importante você fazer ali no seu dia a dia para você manter a sua casa organizada, tá? E a primeira coisa, que é uma coisa que eu falo sempre, gente, a primeira atividade que você tem que fazer no dia é arrumar o seu quarto. Gente, quando a gente acorda, como é que eu faço, né? Eu acordo, abro as janelas, deixo o quarto dar uma respirada, é a hora que eu vou lá, tomo meu banho e tal, passo meu creme. Depois, quando eu volto, aí que eu arrumo a cama, porque a cama já deu uma respirada. E eu arrumo a cama. Gente, essa é uma atividade que ela é extremamente importante. Por quê? Imagina, quando você sai do trabalho e volta para casa, e você entra ali no seu quarto, você já está exausta. Imagina que você chegou cansada, com a cabeça lotada de coisa, menino falando, e aí você entra no seu quarto, tá aquela bagunça, aquela zona. Só aquilo ali, emocionalmente, mentalmente ali, já te dá um chute aqui, entendeu? Agora, quando você chega, a sua cama já está arrumada, gente, é um ambiente de paz que transmite para você. Então, já vai te acalmando daquela agonia que você tá ali que você está chegando em casa do seu dia corrido, certo? Então, a primeira delas é arrumar a sua cama. A segunda delas, gente, é recolher os objetos espalhados pela casa. E isso, é comum você chegar na casa das pessoas e ter as coisas jogadas por todos os lugares. Gente, quando eu falo isso, é importante você não deixar, tá? E se ficar, você fazer o trabalho de recolher, ou então estabelecer, se você tem filhos, para um dos seus filhos, tá? Aqui em casa, como é que eu faço, tá? Eu crio lugares para. Até eu falo que eu crio até lugares para bagunça dos meninos. Então, por exemplo, os fios de celular, que normalmente eles deixam jogados em algum lugar. Eu crio um espaço ali e deixo para eles, porque eles jogam lá dentro, não fica aquela
aquela fiarada espalhada. Mas tem casas que as pessoas têm costume de tirar a roupa e deixar jogada em algum lugar, chega, deixa o tênis jogado no meio da casa, tá? Então, se existe essa rotina aí na sua casa, você começa o quê? Começa a praticar o recolhimento e devolvendo as coisas para os lugares que você tem estabelecido, tá? Então, nada de deixar as coisas jogadas aí pelo meio da casa. Sempre faça esse recolhimento. E aí, de preferência, que você faça ou no início da manhã, né? Antes de você sair, ou você faça antes de dormir, tá? Faz aí rapidinho, pega um cestinho ou um baldinho mesmo, recolhe todos, devolve para o lugar e pronto. Só isso já dá uma diferença enorme na manutenção da organização da sua casa, tá? A outra tarefa, gente, é recolher os lixos, né? Gente, deixar lixo, além de ser, assim, anti-higiênico, né? Já gera, assim, você entra no lugar, já tá... Não dá, né? Uma casa organizada a gente não tem, não combina com isso. Então, o que você faz? Você pode escolher, você recolhe à noite ou você recolhe de manhã, tá? Normalmente eu faço essa atividade de recolher os lixos logo de manhã. Recolho todos, jogo fora antes de ir para o trabalho, tá? A outra atividade, gente, que essa atividade eu faço em dias intercalados, tá? Que é passar o paninho, tirar a poeira dos móveis ali, tá? Muita gente é até bastante limpa com o chão e tal, mas acaba deixando os móveis empoeirados. E só de você chegar numa casa e ver os móveis empoeirados, dá uma impressão de que a pessoa é bagunceira, que o negócio é meio nojento ali. Então, passa um paninho úmido mesmo, gente. Não precisa gastar dinheiro com mega produto, com nada disso, tá? Vamos simplificar, tá? É paninho úmido mesmo, você passa o paninho úmido, dá uma limpadinha, tira a poeira, já dá aquela sensaçãozinha. Se tiver um cheirinho ali, você passa, entendeu? Para dar aquele ar ali na sua casa, entendeu? Ficar mais perfumado e pronto, gente. É bem simples. A outra coisa, gente, é fazer uma limpeza rápida no banheiro. Gente, quem tem homem em casa sabe que não tem jeito, parece que eles têm alguma coisa que pinga ali no vaso. Então, é uma rotina bem simples, eu vou dizer como faço, tá? Eu não fico lavando o banheiro durante a semana porque não tem tempo mesmo, entendeu? Não tem tempo. Quando eu tenho uma menina que me ajuda uma vez na semana, quando ela vem, ela dá uma lavada no banheiro. Mas, tipo assim, durante a semana é coisa vapt-vupt, não temos tempo. Então, o que a gente faz? Cara, você pega uma buchinha, entendeu? Com um pouquinho de sabão em pó na água, dá uma limpadinha no vaso, escovinha lá dentro, entendeu? Na tampa do vaso, pronto, passa um paninho, ficou limpinho, dá uma lavadinha na pia, e aí eu aspiro o banheiro ali, passo um paninho no chão e pronto. Gente, 5 minutinhos, o banheiro tá, ó. Se você chegar no meu banheiro e falar, caraca, Laís limpa esse banheiro todo dia. Mas não limpo, não. É só o jeitinho prático e rápido ali de dar aquela ajeitada no banheiro, tá? A outra, gente, a sétima é não durma com a louça suja. Por quê? Essa é uma atividade que é a mesma coisa da cama, tá? Se acorda de manhã, e eu falo que de manhã, gente, é o horário de rush pra gente, né? É o horário de pico, porque você tem que acordar cedo para se arrumar, para ir para o trabalho. Se tem filho para levar na escola, ou se tem a van que busca, você tem que arrumar a filha para levar na escola. É o horário que, às vezes, se você quer fazer uma academia, é o horário que você vai. Então, é o horário de pico de manhã, né? Eu falo que é o horário de pico. Aí você acorda, tem que arrumar café da manhã, aí tá lá aquela pia lotada de louça. Se você dormiu bem, você acordou, botou o pé para fora da cama, entrou na cozinha, seja, seu estresse já foi. Então, em vez de você aproveitar ali a sua manhã, aquele ambiente da sua casa, se você tem tempo de tomar café ali com a sua família, já foi, já perdeu, entendeu? Então, assim, é importante que você durma com a louça. Eu sei que é uma atividade, gente, porque quando dá 10 horas da noite, a gente já tá 9, 10 horas, a gente já tá morta, né? Tem dia que eu tô muito cansada mesmo. Mas é uma atividade que você pode. E quando eu tô falando das atividades, gente, não é só para você fazer, não, é para você pedir colaboração. Se você é casada do seu marido, se você cria seus filhos sozinha, pede ajuda para seus filhos, tá? É importante a gente pedir ajuda dos outros mesmo, a gente tentar fazer o trabalho máximo em equipe, porque a organização e a manutenção da casa organizada é um trabalho da família, tá? É um bem para a família, certo? Então, não durma com as louças sujas, tá? E a nona coisa, gente, normalmente a gente faz o quê? A gente trabalha fora, às vezes coloca e não tem ninguém para fazer o serviço, a gente coloca roupa para lavar à noite, né? E aí, às vezes, como eu faço? Boto para lavar à noite. Se der, eu estendo no outro dia de manhã, chega à noite eu recolho. E aí, gente, você recolhe a roupa do varal,
não pega. Eu até botei uma camiseta aqui, né? Até fiz um vídeo esses dias sobre isso. Você, em vez de tirou a roupa lá do varal, gente, você não vai pegar a roupa, embolar ela aqui e jogar ela em algum lugar, não. Por quê? Vai dar trabalho. Se é você que passa, vai dar trabalho para você passar. E às vezes tem roupa que você não quer passar e tá tudo bem. Aqui em casa eu passo as roupas, mas se você não tem, não tem tempo, aproveite melhor o seu tempo ainda. Você não precisa passar todas as peças. Então, por exemplo, camiseta. Cara, se você pegar ela do varal e tirar, né? E colocar ela em cabide, estender, às vezes eu faço isso, cara, fica muito tranquilo. Você pode depois tirar, passar a mãozinha nela assim e dobrar, fazer uma dobra simples, tá, gente? Lembre que dobra, você tem que fazer uma dobra que você consiga manter. Então, nada de ficar. Você que está começando nesse mundo de organização, que está tentando mudar a sua vida, nada de querer fazer as coisas, as dobras mais complicadas, porque isso vai fazer com que você desanime, que você nem comece, tá? Eu falo muito sobre dobras mirabolantes, não fazer, porque, gente, quem está começando, eu que já tenho tempos disso, eu não tenho, não é eficiente para mim, entende? No meu dia a dia, na minha correria, para eu fazer, não é eficiente. Então, assim, se eu pudesse contratar todo tempo uma personal para vir fazer o serviço para mim, seria ótimo, entendeu? Mas eu não tenho, no meu dia a dia eu não tenho tempo. Então, eu priorizo fazer o que é mais simples e que eu consiga manter. Então, você não precisa ficar preocupada, mas eu não fiz as dobras iguais. Mas não, gente, primeiro se preocupa em aprender em dobrar. Dobrar e colocar no lugar. Ponto. Se preocupe primeiro com isso, tá? Com o tempo você vai aprimorando aí, tá bom? Então, assim, tirou a roupa do varal, nada de embolar, já dá aquela dobradinha, entendeu? Se já quiser guardar, guarda. Se quiser deixar para passar, deixe para passar, mas deixe para passar dobrada, tá bom? E a outra coisa, gente, a última coisa é limpar os calçados. Gente, eu até falei no início, né, que deixam calçados jogados pela casa e tal. Ou então guarda calçado sujo. Gente, não pode. Pode. Guardar calçado sujo não pode. Você tá levando sujeira, bactéria lá para dentro de onde você guarda, se é seu guarda-roupa, seja onde for. Então, você reserve um lugar, entendeu? Na sua área de serviço e tal, ou se você tem sei lá, na sua área de serviço, e deixe lá para serem limpos, tá? Reserve um local lá específico, deixe eles lá para serem limpos e só guarde eles depois de que estejam limpos, tá? Nada de guardar os calçados sujos. Então, são atividades simples, que assim, são 10 atividades, mas o que acontece? Atividades que você vai fazer todos os dias, só para recapitular. Você vai arrumar sua cama todos os dias, vai recolher os objetos espalhados pela casa todos os dias, você vai aspirar a casa, aspirar a casa não, desculpa. Você vai recolher os objetos espalhados pela casa, recolher os lixos, né? E você vai... basicamente, são essas atividades que você vai fazer. E lavar a louça antes de dormir. Essas são atividades que você vai fazer diariamente, tá? As outras atividades, como aspirar a casa, você pode fazer em dias intercalados, tá bom? Dar aquela limpeza rápida do banheiro. Às vezes você não precisa fazer todos os dias, tá? Às vezes dá para você fazer em dias intercalados, tá bom? Essa questão de limpar os calçados, você também pode fazer em dias intercalados, tá? Então, para facilitar, o importante é você cria ali um cronograma, tá? Cria um cronograma feito à mão mesmo, gente. Pega um papel e faz ali um cronograma e põe as atividades. Se você tem filhos que já dá para inserir nessas atividades, coloca ali para começar 1 ou 2 atividades para ele. Ó, filho, hoje você vai limpar os calçados. Quando eu chegar do trabalho, eu quero os calçados limpos. Tá bom? E aí você fala, hoje você, se filho for maior, aspira a casa para mim hoje. Entende? Vai inserindo eles. Vão chiar no início, porque eles enjoam mesmo, mas você vai inserindo aos poucos, tá bom? Então, gente, essas foram as atividades do primeiro passo, que é criar uma rotina de organização, tá? O segundo passo, gente, é não deixar para depois. O que acontece? Muitas vezes a gente tem uma atividade para ser feita naquele dia, né? A gente, por exemplo, hoje é o dia que eu tenho que tirar a poeira das coisas. E a gente faz o quê? Chega em casa, beleza, a gente está cansado e tal, não sei o quê, e a gente acaba protelando, tá? Ou seja, estender a roupa, seja qualquer uma das atividades. E essa questão da gente deixar para depois vai fazendo com que a gente vá acumulando e acaba que aquilo ali vai criando uma bagunça, tá? Então, ali, pense, cara, 30 minutos do meu dia ali, quando eu chego do trabalho, ou de manhã, eu tenho que tirar para deixar minhas coisas organizadas, ali, manter minha casa organizada. Coloque esse tempo como prioridade, tá? Porque, gente, não adianta eu vir aqui falar para você, olha, você vai conseguir, eu dar assim, manter a sua casa organizada ficando aí numa boa, sentada, mexendo no celular. Não vai, entende? Infelizmente, né?
manter a casa organizada exige tempo, né? Exige dedicação. Eu acho o tempo muito pouco. Você gastar ali 30 minutos, vamos dizer assim, eu sou lenta para fazer as coisas, 1 hora para você manter a sua casa organizada. Eu acho pouco, o dia tem 24 horas, você tem 23 horas para fazer um monte de outras coisas. Sem contar na qualidade de vida que você tem, tá? Então, assim, é não deixar nada para depois, tá? Porque isso evita o acúmulo de atividades a serem feitas e, consequentemente, evita a bagunça, tá? A terceira coisa, gente, é manter cada coisa em seu lugar. E o que significa isso, gente? É você obedecer, né? Os lugares que você escolheu. Então, se eu escolhi colocar, por exemplo, as minhas camisas nos cabides, então, toda vez que eu pegar uma camisa, o que eu tirar e tal, eu vou colocar ela no cabide, eu não vou deixar ela espalhada para algum lugar. Eu decidi que eu vou colocar os documentos numa caixinha. Então, você usou, pegou o documento, usou, vai lá e coloca no lugar que você estabeleceu, tá? Então, respeite o lugar que você decidiu para colocar cada um dos seus objetos, das suas peças, certo? E a última coisa, gente, é revisitar os locais que você organizou. Porque o que acontece? Às vezes você escuta por aí, olha, você vai organizar a casa e você vai organizar a casa de uma vez só e acabou. Você vai ficar aí de boa. Gente, não funciona assim, não. Não vou enganar vocês, tá? Olha, o Dacides que estava assistindo a aula organizando o quarto. Você não vai pegar e achar que você organizei uma vez e vou ficar aqui de boa. Não, você vai ter o trabalho de manter ela. É lógico que quando você tem uma casa organizada, o trabalho de manutenção é esse que eu falei. Você vai gastar ali 30 minutinhos ali em média por dia e pronto, tá? E vai viver numa tranquilidade, entendeu? Mas você precisa revisitar esses espaços, porque quando você revisita os espaços que você organizou, você vai ver se a organização realmente está funcionando. Por que acontece? Muitas vezes a gente organiza, por exemplo, já aconteceu isso várias vezes. Quando eu mudei para esse apartamento que eu estou agora, eu decidi colocar primeiro, montar o meu roupeiro, né, que é onde eu guardo as roupas, cama, mesa, banho e tal. Eu decidi colocar lá no meu quarto. Só que aquilo não ficou funcional, né? Não estava prático, porque todos meus filhos queriam pegar a toalha, tinha que ir lá no meu quarto e tal. Aí eu falei, cara, isso não está funcionando. Então, tinha um outro guarda-roupa aqui em outro quarto, e eu fiz o quê? Eu coloquei lá, entendeu? Que é meio que um quarto aqui que a gente usa como escritório e tal. E lá tá funcionando, porque ninguém precisa ficar indo lá no meu quarto para pegar alguma coisa ou outra. Outra coisa, eu tinha mais coisas, tinha mais roupas e tal, e eu estava usando uma parte do guarda-roupa dos meninos. Eu fiz o quê? Fiz um ajuste para caber tudo no meu espaço, no meu quarto, entendeu? E para poder eu não ter que ficar coisas num quarto e em outro. Isso é você revisitar os ambientes que você organizou e saber se eles realmente estão funcionando. Por quê? Se você organizou um espaço e aí você nunca mais, você tipo, vai deixando para lá, não olha aquele espaço e vê se aquilo realmente está funcionando, daqui a pouco a bagunça está lá de volta, tá? E a bagunça às vezes volta para aquele espaço, não é porque você não organizou, é porque não. Quando você organizou, você achou que fazia sentido, mas às vezes não faz. Isso acontece muito quando a gente organiza o quarto dos nossos filhos, né? Às vezes a gente acha que se eu colocar desse jeito aqui vai ficar melhor para ele. E às vezes não fica, porque a organização ela não é uma coisa estática e presa. Ela se movimenta igual a gente, ela está movimentando igual a casa está em movimento. Então, nem sempre às vezes a gente vai colocar as coisas de um jeito hoje e vai falar, cara, não está fazendo mais sentido, esse objeto está aqui. Ele vai ficar mais prático se eu colocar ele ali. E tudo bem, você vai lá e troca, entendeu? Por isso que é importante, porque lembre que para a bagunça não voltar, a organização ela precisa estar prática e estar funcional, e estar prática e funcional para o usuário dela, tá? Para o usuário dela. A organização do quarto do seu filho, ela tem que estar prática e funcional para o seu filho, entende? É nesse ponto que a gente tem que pensar, tá bom? Então, assim, com esses 4 passos que eu dei, gente, que é criar rotina, que é não deixar para depois, que é manter cada coisa no seu lugar, que é revisitar os locais que você organizou, certo? É impossível você não conseguir manter a sua casa organizada, gente.
E se você parar para analisar, são atividades que você vai fazer simples ali e vai entrar na rotina do seu dia a dia. Eu sei que para quem tem dificuldade, no início é um pouquinho mais complicado, tá? Mas se você conseguir organizar a sua casa, a manutenção vai ser muito, muito simples, entendeu?